Você já se perguntou por que o poder parece sempre cair nas mãos de quem menos merece? Nicolau Maquiavel, o filósofo mais controverso da história, revelou os segredos sombrios por trás da liderança e da manipulação. Suas ideias, escritas há mais de 500 anos, ainda assustam e influenciam o mundo hoje. Neste vídeo, vamos desvendar como o príncipe expôs a verdade crua sobre o poder e por que entender Maquiavel é essencial para não ser enganado. Acompanhe cada detalhe, porque em um mundo onde a astúcia muitas vezes vence, conhecer essas regras pode ser a diferença entre o sucesso e a derrota. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais insights que vão mudar sua visão sobre o jogo da vida. Imagine viver em uma época onde traições, conspirações e execuções eram tão rotineiras quanto o nascer do sol. Essa era a Florença do século XV, uma cidade rica, poderosa e mergulhada no caos, onde famílias rivais, exércitos mercenários e até a igreja travavam uma guerra incessante. Foi nesse cenário turbulento que Nicolau Maquiavel nasceu, em 1469. Filho de um advogado sem prestígio, cercado por livros desde a infância, especialmente os clássicos gregos e romanos, logo aprendeu que a história não era escrita pelos justos, mas pelos mais astutos. Florença não era governada por reis ou imperadores, mas por uma elite volúvel que mudava de lado ao menor sinal de fraqueza. A cidade oscilava entre períodos de liberdade republicana e a dominação absoluta dos Médici, uma poderosa família de banqueiros. Aos 29 anos, Maquiavel conquistou um dos cargos mais influentes da República de Florença, secretário da Segunda Chancelaria. Isso o colocou no centro do jogo político. Ele negociou com papas, reis e generais, lidando com figuras que pregavam moralidade e fé, mas nos bastidores conspiravam para envenenar e assassinar aliados. Foi nesse ambiente que ele percebeu uma verdade incômoda. Os líderes mais bem-sucedidos não eram os mais justos, mas os mais eficazes. Por mais de uma década, Maquiavel operou nos bastidores da política florentina, tramando alianças, espionando inimigos e tentando fortalecer a República. Mas em 1512, sua sorte virou. Os Médici, antes exilados, retomaram Florença com apoio do Papa e dos espanhóis. Maquiavel, visto como símbolo da antiga República, foi preso e torturado. Sim, torturado. Seus pulsos foram amarrados atrás das costas e ele foi suspenso no ar para arrancar uma confissão. Mas ele nada admitiu. Sem provas, os Médici o libertaram, mas com uma condição: jamais poderia voltar à política. Exilado de sua própria cidade, isolado em uma pequena fazenda nos arredores de Florença, ele começou a escrever seu livro mais famoso, O Príncipe. Aqui está a ironia. Maquiavel não escreveu esse livro para destruir a moralidade, mas como um presente aos Médici, esperando reconquistar sua posição. Porém, o que registrou nessas páginas foi tão frio e impiedoso que rapidamente foi visto como um manual de cinismo e manipulação. Assim, o republicano apaixonado não ficou lembrado como defensor da liberdade, mas como o arquétipo do estrategista sem escrúpulos. A ironia: ele jamais recuperou seu poder. O autor do maior manual sobre o poder morreu sem influência, sem riquezas e sem seu tão desejado retorno à política. Mas suas ideias sobreviveram. Moldaram líderes, ditadores, revolucionários e estrategistas. Gostem ou não, O Príncipe tornou-se um dos livros mais estudados da história. Agora que conhecemos o homem por trás das ideias, é hora de mergulhar no coração de sua filosofia. Afinal, o que Maquiavel realmente ensinou sobre poder e liderança? O que é mais importante para um líder? Ser amado ou temido? Para Maquiavel, a resposta era clara. Se for preciso escolher, seja temido. Mas cuidado, jamais seja odiado. O amor do povo é instável, pode desaparecer no primeiro sinal de crise. Mas o medo, quando aplicado com inteligência, mantém as pessoas sob controle. Com essa lógica, o príncipe parecia à primeira vista um manual de governo. Mas, conforme suas ideias foram sendo digeridas,
ficou claro que não se tratava apenas de política. Era um estudo implacável sobre a natureza humana. Para Maquiavel, o erro mais fatal de um líder era acreditar que as pessoas são boas por natureza. Elas não são. As pessoas são volúveis, egoístas e facilmente influenciáveis. Seguirão você enquanto isso lhes trouxer vantagem, mas não hesitarão em traí-lo se surgir a chance. Um líder sábio não pode ser ingênuo. Deve estar pronto para iludir, enganar e, se necessário, eliminar seus adversários antes que o façam com ele. Contudo, há um detalhe. Isso não pode ser feito de qualquer forma. A violência não deve ser gratuita. A traição não pode ser impulsiva. O líder maquiavélico deve ser meticuloso e estratégico, como um cirurgião que só corta quando é essencial. Um dos aspectos mais polêmicos de O Príncipe é a ideia de que um governante não deve se apegar demais à moral. Virtudes como lealdade e honestidade são belas no discurso, mas fatais na prática. Maquiavel sustentava que um líder não precisava ser genuinamente bom, apenas parecer bom. A aparência da virtude é mais útil que a virtude em si. Se você for sempre sincero, acabará enganado por quem não é. Se for leal a todos, será traído por aqueles que não compartilham dessa lealdade. Mas, se souber jogar o jogo, mantendo a reputação de justo enquanto age com frieza nos bastidores, conquistará o verdadeiro poder. E o que acontece com quem ignora essa lição? Maquiavel viu com os próprios olhos. Governantes que confiavam demais na bondade dos outros acabaram depostos. Reis que priorizaram a justiça acima de tudo foram devorados pela corrupção dos inimigos. A história, segundo ele, não foi escrita pelos mais justos, mas pelos mais astutos. Foi por isso que O Príncipe se tornou uma obra tão perigosa. Ele não falava sobre como o mundo deveria ser, mas sobre como ele realmente é. Expunha a moralidade como um disfarce, um teatro usado pelos poderosos para manipular as massas. Esse era o escândalo para seus contemporâneos. A Igreja Católica proibiu o livro. Filósofos chamaram Maquiavel de maligno. Sua obra foi rotulada como perigosa. Mas, ironicamente, muitos líderes seguiram seus ensinamentos sem admitir. Napoleão Bonaparte carregava O Príncipe consigo. Ditadores e estrategistas políticos estudaram suas táticas. Até magnatas aplicaram seus princípios nos bastidores dos negócios. Maquiavel não criou um novo jogo, apenas revelou as regras que sempre existiram. Agora, todos podiam enxergar o que antes era oculto. Mas ele não dizia que o mundo deveria ser cruel. Apenas mostrava que a crueldade frequentemente vence. E isso levanta uma questão incômoda. Até que ponto devemos jogar esse jogo? Devemos agir com frieza e cálculo para garantir nosso sucesso? Um mundo baseado apenas nessa lógica pode ser sustentável? Se continuarmos assim, corremos o risco de destruir o que nos torna humanos. Se Maquiavel estivesse certo, o mundo pertenceria aos astutos, manipuladores e aos que jogam o jogo do poder sem hesitação. Mas será que essa lógica pode existir sem consequências? Um mundo onde todos agem estrategicamente não acabaria se tornando um pesadelo, onde ninguém confia em ninguém? Não demorou para que filósofos e pensadores começassem a contestar O Príncipe. Erasmo de Roterdã foi um dos primeiros a criticar essa visão. Para ele, um líder deve guiar seu povo com moral e razão, não pelo medo e pela manipulação. A política deveria refletir os mais altos valores humanos, não ser uma arena onde apenas os mais calculistas triunfam. Séculos depois, Kant levou essa crítica ainda mais longe. Para ele, a moralidade não podia ser relativa às circunstâncias. Ele propôs o imperativo categórico, um princípio que deve ser seguido independentemente das consequências. Se todos enganassem e trapaceassem para obter vantagem, a própria estrutura da sociedade entraria em colapso. Dostoiévski, em Crime e Castigo, criou um personagem que personifica o extremo do pensamento maquiavélico, Raskolnikov. Ele acredita que alguns homens estão acima da moral comum e podem matar em nome de um propósito maior. Mas, no fim, é consumido pela culpa, atormentado pela própria consciência.
Dostoiévski nos mostra que, no final, não há vitória real para quem abandona completamente a moralidade. E essa é talvez a maior falha de Maquiavel. Se todos seguissem suas ideias ao pé da letra, o mundo se tornaria insustentável. Se ninguém confiasse em ninguém, se todos agissem apenas com frieza estratégica, a própria ideia de sociedade desmoronaria. Isso invalida suas teorias? Não exatamente. Muitas análises de Maquiavel sobre poder e política seguem incrivelmente precisas, mas eis o dilema. Até onde devemos levar sua lógica? Em que momento a astúcia se transforma em pura brutalidade? Maquiavel enxergou o mundo como era, mas não imaginou como poderia ser. Séculos se passaram desde o Príncipe, mas sua influência nunca foi tão forte. Políticos, empresários, estrategistas e até líderes religiosos aplicam suas ideias diariamente, às vezes de forma consciente, outras sem perceber. Mas será que um mundo dominado pelo maquiavelismo é sustentável? Estamos diante de um colapso ético? Observando a política global, fica evidente que muitos líderes seguem à risca o manual maquiavélico. Em tempos de crise, manipulam informações, semeiam medo e tomam decisões visando apenas sua permanência no poder, mesmo que isso tenha um custo para a população. Alguns se vendem como salvadores, mas por trás de discursos carismáticos, suas ações são friamente calculadas. Afinal, como dizia Maquiavel, as pessoas preferem a ilusão da estabilidade à incerteza da mudança. No mundo corporativo, sua visão também prospera. Quantas empresas ostentam uma imagem de ética e responsabilidade social, enquanto exploram trabalhadores e destroem o meio ambiente? Quantos executivos tomam decisões pautadas apenas no lucro e na manutenção do poder, ignorando qualquer impacto moral? Para muitos, a reputação de um líder não passa de um disfarce, uma máscara cuidadosamente elaborada para garantir influência e controle. Mas não para por aí. A filosofia maquiavélica não molda apenas grandes figuras. Ela se infiltrou no cotidiano. Na era das redes sociais, a manipulação emocional virou ferramenta de poder. Influenciadores e até pessoas comuns aprenderam a criar narrativas para atrair seguidores. Parecem autênticos, ganham confiança, mas até que ponto isso é real? Estamos nos conectando de verdade ou apenas encenando? A psicologia moderna até cunhou um termo para isso: maquiavelismo, um dos 3 traços da chamada tríade sombria da personalidade, ao lado da psicopatia e do narcisismo. Pessoas com alto nível de maquiavelismo são mestres na manipulação. Exploram as fraquezas alheias e encaram relacionamentos apenas como meios para um fim. Mas aqui está a grande questão. Se todos adotassem essa visão, o que restaria? Se ninguém confiasse em ninguém, se os relacionamentos fossem apenas jogados por poder, viveríamos num mundo frio e paranoico, onde a única lei seria a sobrevivência. Isso nos faria realmente mais fortes ou apenas mais isolados? Talvez essa seja a verdadeira lição de Maquiavel. Não que devemos seguir seus conselhos ao pé da letra, mas entender o jogo do poder nos permite reconhecê-lo, nos proteger e, principalmente, decidir até onde queremos ir. O segredo, então, não é ignorar Maquiavel, mas usá-lo com equilíbrio, compreendendo que o mundo tem sua dose de manipulação, mas podemos escolher conscientemente nossos limites. Para vencer, a grande questão não é se Maquiavel estava certo, mas como aplicar seu legado. No fim, o mundo pertence a quem joga sem hesitação, sem limites morais? Ou ainda há espaço para ética e integridade? Seria possível um caminho onde sucesso e bondade coexistam? No fim, o poder não é um fim, mas uma ferramenta. Pode construir ou destruir, libertar ou oprimir, servir a um bem maior ou a interesses próprios. A questão é: quem detém essa ferramenta e com qual intenção? Maquiavel nos forçou a encarar uma verdade incômoda. Ele destruiu a ilusão de que o mundo recompensa os bons e pune os maus. Na realidade, os que jogam sujo vencem, enquanto os que seguem princípios morais muitas vezes são deixados de lado.
Mas isso significa que devemos abandonar toda a ética e nos tornar estrategistas frios? Talvez a resposta esteja no equilíbrio. Não precisamos ser ingênuos a ponto de acreditar em um mundo justo, mas também não devemos nos tornar reféns do cinismo. Podemos aprender com Maquiavel sem nos tornarmos escravos de sua visão. Entender as regras do jogo sem nos tornarmos os jogadores mais implacáveis. Afinal, será que até mesmo Maquiavel foi mal interpretado? Alguns estudiosos dizem que O Príncipe não era um manual para governantes, mas um alerta para os cidadãos, mostrando como o poder funciona e a necessidade de vigilância para não cair nas mãos de manipuladores. Talvez essa seja sua lição final. O poder não é exclusivo dos líderes. Todos o exercemos em algum nível, no trabalho, nos relacionamentos, na forma como enfrentamos desafios. O que nos define não é o poder que temos, mas como escolhemos usá-lo. E então, voltamos à questão inicial. É melhor ser amado ou temido? Talvez a resposta mais sábia esteja no meio. O verdadeiro respeito não nasce apenas do medo ou do amor, mas da força de caráter, da inteligência e da habilidade de passar pelo mundo sem se corromper por completo. Maquiavel revelou o lado sombrio do poder, mas cabe a nós decidir se queremos ver apenas essa face ou buscar algo maior. E você? Acha que as ideias de Maquiavel ainda fazem sentido hoje? Maquiavel nos mostrou que o poder não é sobre ser bom ou justo, mas sobre entender as regras do jogo. Suas ideias continuam assustando porque revelam verdades que muitos preferem ignorar. Agradeço por terem assistido até aqui. Se este vídeo abriu seus olhos para a realidade do poder, inscreva-se no canal para mais conteúdos que desafiam o convencional. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que, no mundo real, conhecimento é a verdadeira força. Juntos podemos desvendar os segredos que moldam nossas vidas. Até o próximo vídeo.